Nesse vídeo, serão apresentadas as definições da perspectiva de Karl Marx, Max Weber e Pierre Bourdieu sobre classes sociais, a relação entre as mulheres e classes sociais e uma discussão junto a uma proposta de intervenção sobre a temática da meritocracia. De princípio, iremos definir o que é classe social. A definição mais usual desse termo refere-se ao grupo limitador de indivíduos que constituem o mesmo nível e poder econômico, oportunidades e status. Contudo, muitos autores em suas teorias buscaram explicar o que são classes sociais, ou seja, esse termo pode ser interpretado por diversos pontos de vista. Na perspectiva de Karl Marx, a classe social é definida como o conjunto dos agentes sociais colocados nas mesmas condições no processo de produção e que têm semelhanças ideológicas. Marx separava as classes em dois grupos: os que obtinham os meios de produção, ou classe dominante, e o proletariado, ou classe dominada. A única semelhança entre essas era o objetivo das mesmas: lucrar, ato que é consequente do modelo de sociedade capitalista. O papel ocupado por cada classe é definido pelo nível de fortuna e rendimento, o gênero de vida e por numerosas características culturais. Uma classe social só existe plenamente quando toma consciência de sua existência, sendo para manter os privilégios ou para destruir a dominação que sobre ela é exercida. Contudo, cabe somente ao proletariado, na tomada de consciência de classe, iniciar por meio de um processo revolucionário, onde todos os proletariados de todo o mundo, segundo Marx, poderiam eliminar as condições de apropriação e concentração dos meios de produção existentes. Max Weber define em Economia e Sociedade os conceitos de classes. A classe diz respeito aos interesses econômicos das pessoas, e o pertencimento do indivíduo a determinada classe está dado pelas condições determinadas pelo mercado de bens e de trabalho. Essas pessoas estão ligadas por meio de um componente causal comum específico de suas oportunidades de vida. Weber só traz o conceito de luta de classes quando se refere ao conflito entre credores e devedores dentro do mercado de crédito. Sob o ponto de vista da teoria weberiana, não há um conflito e uma influência negativa entre as classes, há somente uma determinada dependência entre as mesmas. Já para Pierre Bourdieu, classe social é uma construção teórica que visa identificar relações entre agentes que ocupam posições próximas do espaço social em função do capital que possuem. A composição do capital dos agentes é o que diferencia cada um no espaço social. Assim, para Bourdieu, classe social é o conceito operacional que explica a formação de maneiras relacionais que têm uma probabilidade de atuar de determinadas formas em determinadas situações. Quando discutimos sobre classes sociais, é imprescindível se tratar da relação classe-gênero. Danielle Kergoat disse que as relações de classe e relações de gênero são coextensivas. Para ela, o conceito de classe não permite captar o lugar da mulher nas formas como os seres humanos desenvolvem suas relações de trabalho e distribuem no processo de produção e reprodução da vida material. Para Helene Saffioti, o indivíduo só consegue se sentir capaz de se apropriar dos frutos da produção capitalista quando o mesmo se sente reconhecido como participante concreto de um grupo. Então, as discriminações por gênero e por etnia se tornam um empecilho para que haja apropriação do indivíduo na sociedade, e que se sinta capaz de se reconhecer em sua classe e transitar entre as classes. Segundo Saffioti, a projeção de Marx de que a igualdade na exploração da força de trabalho é o primeiro dos direitos do capital não se realizou em nenhuma sociedade, porquanto a força de trabalho é diferenciada em termos de gênero, raça e etnia, e conclui dizendo que o capital não tem alcance suficiente para equalizar todas as forças de trabalho. Uma tese é defendida no livro Feminismo e Política, onde é dito que a quantidade de recursos que são utilizados para que o indivíduo seja destinado a ser responsável das tarefas ligadas aos seus dependentes influencia na quantidade de dedicação no exercício de outras atividades, principalmente aquelas que são remuneradas. E como foi dito no começo do vídeo, classes sociais são principalmente ditas como grupos limitadores de indivíduos, que constituem o mesmo nível e poder econômico. E se, ao gênero feminino, são determinadas as tarefas domésticas, impedindo esse grupo de ter acesso às atividades remuneradas, as mulheres ficam distantes do controle da colocação em que a mesma está inserida no sistema de classes. Para a ascensão entre classes e a idealização da justiça, são atribuídos diversos métodos. O mais conhecido e aplicado entre eles é a meritocracia. A meritocracia é um modelo de distribuição de recursos, prêmios ou vantagens cujo critério único a ser considerado é o desempenho e as aptidões individuais de cada pessoa. A partir dessa ideia é que se justifica e se legitima a forma de como os recursos estão distribuídos na sociedade. Segundo essa tese, a mobilidade social deve ser um resultado exclusivo dos esforços individuais através da qualificação e do trabalho,
Entretanto, para que a corrida da meritocracia seja minimamente justa, supõe-se que todos os indivíduos partam do mesmo ponto e enfrentem os mesmos obstáculos sociais. Porém, infelizmente, a meritocracia não é concretamente justa, então, consequentemente, esses obstáculos aumentam ou diminuem conforme o capital cultural de cada indivíduo. Nas sociedades ocidentais, o método meritocrático é muito comum para a classificação dos sujeitos, mas não podemos esquecer que as mesmas sociedades são predominantemente capitalistas, patriarcais e dualistas, onde o capital cultural é proveniente do capital econômico, e fazendo com que aqueles que não sejam encaixados no padrão definido como correto por esse dualismo sofram desvantagens nesse método. O Estado tenta igualizar esses indivíduos, porém, as medidas tomadas não são suficientes para a desigualdade. Por exemplo, em alguns dos concursos públicos, os sistemas de cotas são aplicados. Entretanto, a única forma de fazer a meritocracia funcionar plenamente é se todos os participantes dessa competição forem realmente colocados à frente do objetivo, com os mesmos obstáculos. Ou seja, o modelo meritocrático só funciona em sociedade onde a desigualdade cultural, educacional, ética, de gênero para e que entre o outros método é inexistente. meritocrático seja justamente aplicado, é necessário que, desde a educação, seja igualitária para todas as classes sociais, para todos os gêneros e para todas as etnias. Ou seja, para que o modelo meritocrático seja aplicado, é necessário que a educação seja de mesma qualidade para todos os indivíduos da sociedade. Bom dia, nós gostaríamos de fazer 2 perguntas para o nosso entrevistado. Qual o seu nome? Meu nome é Jairo Roca. Quantos anos você tem? Eu tenho 46 anos de idade. Nós Eu vamos... olho pra cá, olho pra lá. Olha para a câmera. Tá. A primeira pergunta que a gente gostaria de fazer é se você acredita que todos os indivíduos se identifiquem nas classes sociais que eles pertencem. Bom, essa questão de se identificar com a classe social depende muito da questão de a pessoa se aceitar como um determinado grupo social. Quando eu me aceito, quando eu entendo que eu pertenço a que é conhecida como classe C, eu entendo quais são as minhas possibilidades e quais são os meus limites. Mas talvez isso não seja uma verdade absoluta, porque quando o país, por exemplo, está numa situação econômica favorável e eu percebo que eu tenho acesso aos bens de consumo e tenho um bom trabalho que me dá uma certa estabilidade, a tendência me parece ser de que as pessoas entendem que elas pertencem a uma outra classe que não a delas. Por isso que normalmente nós temos um problema com o endividamento, porque eu percebo que eu estou em uma fase boa agora, financeiramente falando, em relação a trabalho, e aí eu compro carro, eu faço financiamentos, eu uso cartão de crédito, e se tem um revés econômico, eu automaticamente vou ter problemas. Então, talvez esse problema de não reconhecer a sua real situação como classe social pode trazer esse problema. Então, eu não acredito que todas as pessoas se entendam e se enquadrem na sua classe social, a não ser que elas tenham uma limitação mesmo que não permita que elas se expandam. É o que eu penso. A meritocracia não é a melhor forma de avaliar as pessoas por conta da desigualdade. Qual seria a melhor forma para a meritocracia funcionar, ou uma outra forma que substitua a meritocracia que fará que todos sejam julgados igualmente? Bom, esse termo meritocracia tem sido utilizado nos últimos tempos, marcando a ideia de que você obteve sucesso porque você passou por um determinado processo, mesmo com dificuldades, e conseguiu chegar nos seus objetivos, sejam eles educacionais, profissionais, enfim. Mas quando se fala a respeito de meritocracia, é importante pensar o seguinte: mérito
é aquilo que você vai receber por merecimento. Então, entrar numa universidade pública, por exemplo, ser aprovado em um curso superior em uma universidade pública de qualidade. Eu não posso falar sobre meritocracia se eu não falei sobre políticas públicas de educação, preparando todos os candidatos, independente da classe social a que eles pertencem e também da etnia, para que todos estejam em condições de igualdade na hora de prestar aquele vestibular. Então, meritocracia hoje no Brasil é um terreno bastante espinhoso de se andar, porque eu vou entender que, como eu consegui passar por algumas dificuldades, os outros também devem passar por essas dificuldades que tiver e chegar lá onde se pretende. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte: quais foram as condições que eu recebi para eu passar e chegar aonde eu cheguei, ainda que eu tenha tido dificuldades, diferente de outros? Então, por exemplo, eu tenho a situação de que eu sou negro, eu venho de uma classe cuja situação financeira não é privilegiada, mas eu tive acesso a boa escola, eu tive acesso a boa universidade e hoje eu tenho acesso a bens de consumo, embora eu não seja rico e pertença à classe C, isso eu não tenho a menor dúvida. Entretanto, eu sei que eu tive uma estrutura familiar que me deu esse apoio, que me deu essa base. Será que todas as pessoas que têm a mesma origem que eu tive, a mesma etnia que eu tenho, tiveram as mesmas condições que eu tive para concorrer e brigar por um lugar melhor ao sol? Então, falar sobre meritocracia, primeiro eu tenho que falar sobre políticas públicas de educação, políticas públicas que incluem todo o cidadão, independente do gênero, independente de onde vem, da classe social, principalmente da classe social que é menos favorecida, claro, e também da etnia, para que todos estejam em pé de igualdade. E aí sim eu posso falar sobre meritocracia. Agora, o que se fala hoje como ideia de tirar a meritocracia e então colocar uma outra coisa, eu realmente não tenho eu não vejo nada melhor até então do que a questão das cotas quando eu falar sobre universidade pública. Porque as cotas, elas não vão tirar o espaço dos alunos de pele branca e de classe média, não é? Porque eles foram muito bem preparados para esse vestibular, e vai ajudar com que esse público que não teve a mesma boa preparação também possa chegar lá. Agora, uma vez na universidade, aí eles estarão em pé de igualdade, e aí que vença o que se dedicar e o que for mais consciente das suas obrigações.